Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra, um curso que nos ajuda a estudar a Bíblia. Estamos estudando o livro mais importante do mundo e estamos felizes por você ter se unido a nós nesse curso. Vamos continuar o estudo do Velho Testamento e especificamente do Pentateuco, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. Na nossa última aula paramos no livro de Números. Vimos que o livro de Números nos apresenta a verdade usando alegorias, uma verdade impressionante que nos desperta se estivermos apáticos. Mas uma verdade que pode encorajar nossos corações se estivermos no centro da vontade de Deus. Lembre-se que há uma alegoria sobre a salvação que começa no livro de Gênesis e continua nesses primeiros 5 livros da Bíblia. Sempre, segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel seguiam viagem. E segundo a ordem do Senhor, paravam e se acampavam. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Se acontecia de a nuvem deter-se poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, permaneciam acampados. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Sabe, essa é uma linda história de um milagre que para nós simboliza a unção do Espírito Santo e o ser cheio do Espírito. Lembre-se que a tenda de adoração mais tarde, no Novo Testamento, torna-se a figura dos nossos corpos. O Espírito Santo nos unge, habita em nós e nos enche da mesma forma como ele fez naquela tenda de adoração no tabernáculo. Quando aplicamos esse milagre do livro de Números, descobrimos uma verdade surpreendente. Você pode perguntar: se a nuvem os guiava, se quando a nuvem se movimentava, eles também se movimentavam, então por que a nuvem não os fez passar direto pelo deserto, pelo rio Jordão e finalmente para a terra prometida? Se eles estavam seguindo a orientação de Deus, por que andavam em círculos? Acho que há uma grande verdade aqui, se pensarmos que Deus tem limitações. Deus realmente tem limitações por causa das nossas fraquezas, claro, não das dele. Deus nos fez criaturas com capacidade de escolha. Isso para Deus é sagrado. Ele não vai violar a nossa liberdade de escolha, nunca. Em todo o universo, Deus nos deu a oportunidade de escolher. Somente para nós. Nós temos essa oportunidade. O que há de especial no homem se comparado a tudo mais que Deus criou na terra? Deus criou só uma criatura que pudesse fazer a vontade dele por livre escolha. Essa é uma parte muito importante do plano de Deus. Isso o limita na sua capacidade de nos dirigir. Deus parece ser limitado pela nossa falta de fé. Se nós temos fé para crer e reivindicar todas as bênçãos de Deus para nós e aceitar a sua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida, então Ele pode nos levar para a nossa terra prometida espiritual. Ele pode nos abençoar e nos dirigir para o centro da sua vontade. Mas, se nós não crermos, então Deus fica limitado pela nossa falta de fé. Não é que lhe falta poder, claro que não. Deus é limitado no sentido de que nos fez criaturas com livre escolha e nunca nos forçará a fazer coisa alguma. Deus pode fazer uma pressão sobre nós, Ele pode nos fazer várias ofertas difíceis de recusar. Algumas vezes a única coisa que nos sobra fazer é nos render a Ele e a sua vontade. No entanto, Deus nunca nos forçará coisa alguma, porque Ele nos criou com a capacidade de livre escolha, com o livre arbítrio. A liberdade de escolha é uma verdade interessante, contida na aplicação desse milagre no livro de Números. Quero enfatizar essa aplicação agora. A verdade da presença de Deus em forma de nuvem durante o dia, em forma de coluna de fogo durante a noite, veio sobre a tenda de adoração, o tabernáculo, e a encheu. A nuvem se tornou o centro, vamos dizer assim, ao redor do qual o povo de Deus encontrava a direção divina. Acho que a aplicação desse milagre é, muitas vezes,
a história da minha vida e também da sua vida. Há o que chamamos de vontade orientadora de Deus e vontade permissiva de Deus. Se Deus é Deus e se Ele é todo-poderoso, nada pode acontecer sem que Ele permita. Mas também há a vontade orientadora de Deus. Imagine dois círculos, que eu quero dizer, um dentro do outro, com o mesmo centro. Dois círculos, um dentro do outro. O círculo interno representa a vontade orientadora de Deus, e o círculo externo representa a vontade permissiva de Deus. Existem muitos crentes que passam grande parte de suas vidas na vontade permissiva de Deus e poucos que passam a vida dentro da vontade orientadora de Deus. Eu acho que é isso que está ilustrado na nuvem e na coluna de fogo que não levaram o povo diretamente do deserto para a terra prometida. O Novo Testamento, no livro de Hebreus, diz que eles não entraram na terra prometida por causa da sua falta de fé. Outra verdade interessante contida no livro de Números está no capítulo 11, que fala sobre a carne e o maná. Deus os alimentou sobrenaturalmente com maná. Em hebraico, maná quer dizer, o que é isso? Eles nunca descobriram o que era aquilo, então eles chamavam de, o que é isso? Se você quiser dizer o que é isso em hebraico, diga simplesmente maná. É interessante notar que quando eles entraram na terra prometida, Deus cessou de mandar o maná. Mas enquanto eles estavam no deserto, Deus supriu suas necessidades sobrenaturalmente. Essas pessoas sempre reclamavam com Moisés. Elas o pressionavam com suas reclamações. Parte disso está escrito no capítulo 11 de Números, onde se lê: então os egípcios que tinham vindo com eles começaram a ter saudades das coisas boas do Egito. Você percebe? Outras pessoas saíram no Êxodo junto com os hebreus. Eram os gentios, egípcios e etíopes que saíram junto com eles. Esses egípcios desejavam as coisas boas do Egito. Lembre-se que o Egito é um símbolo da nossa antiga vida de pecado no mundo. Há uma alegoria aí. Os filhos de Israel se juntaram a essas pessoas e choramingaram. Ah, se nós tivéssemos carne para comer! Ah, se tivéssemos um pouco das delícias do Egito! O ruim disso tudo é que eles preferiram carne ao maná. Esse não é o ponto. A questão está relatada no capítulo 11 do livro de Números. Várias vezes eles choramingaram. Ah, o Egito! Ah, que saudade do Egito! Eles não desejavam tanto assim a carne, eles desejavam o Egito. Alegoricamente, isso é uma figura do que acontece com aqueles que foram salvos e libertos. Deus os livrou da sua vida de pecado, do Egito espiritual. E depois de terem sido salvos e libertos, eles se voltam e dizem, ah, o Egito, que saudade! Sabe, eles começam a ter saudade dos seus antigos caminhos de pecados, dos amigos, dos relacionamentos. Quando alguém que foi liberto do Egito se volta e diz, ah, o Egito, isso entristece muito a Deus. Ele então diz a Moisés, diga ao povo para se purificar, porque amanhã terão carne. Diga-lhes que o Senhor ouviu os seus lamentos por causa de tudo que deixaram no Egito. Aí está a questão, não era carne. Deus disse que lhes dará carne até que lhes saia pelos narizes. Ele disse, vocês rejeitaram o Senhor e vocês estão chorando por causa do Egito. Esse é o ponto. Depois que ele mandou a carne, também mandou uma praga. No Salmo 106, verso 15, isso é colocado da seguinte forma: de sorte que lhe satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. E ele fez isso porque o povo desejou a carne e o Egito, e foi o desejo pelo Egito que entristeceu a Deus. Vemos nessa história uma grande verdade para ser aplicada. Novamente tem a ver com o fato de Deus ter nos feito criaturas com livre escolha. No Evangelho de João, quando Jesus encontrou-se com os apóstolos, a primeira coisa que ele perguntou foi, o que vocês querem? Foi exatamente isso que ele perguntou quando se encontrou com André e alguns outros discípulos. O que você quer? Você já percebeu que Jesus frequentemente testa as pessoas fazendo a pergunta, o que quer que eu faça por você? Ele disse para a mulher no poço, se você soubesse com quem está falando, o que pediria? Isso seria uma maneira de testar o caráter de nosso espírito. Imagine se você estivesse orando a Deus e ele perguntasse, ei, o que você quer? As Escrituras dizem que Deus nos dá conforme o desejo do nosso coração.
Isso é um grande consolo, mas também é um grande desafio. Quais são os desejos do seu coração? Você anseia por riquezas verdadeiras, por coisas espirituais? Lá no fundo do seu coração você não diz, o Egito. Imagine que a sua vida fosse um livro. Deus daria o título, os tópicos dos capítulos, o prefácio, a introdução, e aí mandasse você escrevê-lo e dissesse, pronto, termine a história do jeito que quiser. Eu já tenho o esboço do livro e o revelarei, se você realmente quiser saber. Você foi feito com capacidade para escolher. Escreva a história do jeito que quiser. O que é que você escreveria, hein? Você pode ter o que quiser. Se quiser carne, Deus vai dar carne até que saia pelo nariz. Se quiser dormir por aí, se quiser viver uma vida de pecado, você pode. Há muita gente no mundo que quer fazer a mesma coisa. É só uma questão de tempo até que você as encontre. Você pode ter o que quiser, ou as riquezas verdadeiras, ou as riquezas espirituais que Deus quer dar. Você pode ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus para a sua vida é sempre boa. A vontade de Deus é sempre perfeita. E de acordo com o ponto de vista de Deus, a única agradável para a sua vida. Você pode ter isso. Pode ter as riquezas verdadeiras ou pode ter o Egito. A escolha é sua. Não importa o que seja, Deus lhe dará. Acho interessante o fato de que o livro de Números mostra Deus respondendo reivindicações do povo de Israel. Mas mostra também que Deus fez definhar as suas almas. Isso é a vida de muitos crentes. É claro que no livro de Números encontramos o desafio para que não seja assim conosco. Podemos lucrar com as experiências dos filhos de Israel no livro de Números e sermos desafiados a entrar na terra prometida, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Quero terminar o estudo do livro de Números com a pergunta: você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida ou está andando em círculos, hein? Com todo o meu ser eu exorto a que você decida no seu coração pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entregue a sua vontade à vontade de Deus incondicionalmente, para que você tenha a vontade dele na sua vida. A vida é curta demais e demais preciosa. O livro de Números está nas Escrituras para nos alertar que a paciência de Deus tem fim. Deus pode chegar num ponto com seu povo onde ele diz, está bem, vá em frente, faça do seu jeito, faça as coisas do seu modo. Eu vou encontrar outra pessoa que faça minha vontade, para que eu seja glorificado. Mas, querido ouvinte, eu espero que esse não seja o seu caso. Espero que você deseje realmente conhecer e seguir a vontade de Deus. Esteja conosco na próxima lição, para quando novamente teremos aí o nosso encontro com a palavra. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.